Salve investidores! Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas ações do setor Best que eu considero excelentes empresas. Isso aqui seria basicamente um tier list das melhores ações do setor Best. A filosofia do Best, do Barsi, é mais focada em empresas que pagam muitos dividendos. Mas nessa tier list que eu vou mostrar para vocês, não vão ser exclusivamente empresas que pagam somente grandes dividendos. Vão ser empresas que eu considero excelentes, mas nem todas elas vão pagar um ótimo dividendo, como é a filosofia do Barsi. Então vem comigo para o vídeo. A primeira empresa que eu considero excelente e que nem sempre ela paga um excelente dividendo e também nem sempre ela está em um bom preço é o Banco Itaú. Você, pessoa física, o ideal seria você focar em YouTube 3, porque ela é mais barata e paga o mesmo dividendo de YouTube 4. Então você receberia um dividend yield maior em YouTube 3. Um ponto a ser levado em conta é que o PL, o preço sobre lucro do Itaú, é sempre mais elevado do que as outras empresas, principalmente como o Banco do Brasil, porque além de ser estatal, ainda tem um desconto por ser estatal. E o Banco Itaú sempre seguiu entregando fortes resultados. Observe que hoje o dividend yield do Itaú gira em torno de 8%, mas lembrando que esse dividendo nem sempre vai ser assim, porque se olharmos aqui para o payout do banco, historicamente o payout do Banco Itaú fica em torno de 35 a 30%. Nem considere essa média aqui de 44%, é bem menos que isso. Então o payout normalizado do Banco Itaú seria por volta dos 30%. No cenário normal, o Itaú estaria pagando por volta de 4 a 5% de yield apenas, não esses 8% que é o que realmente ele vem entregando por estar com um payout mais elevado. Se você observar a qualidade do banco, podemos ver nesse gráfico o grande histórico de crescimento de lucros do Banco Itaú. Se olharmos, apenas poucos períodos teve uma queda de lucros, e é uma queda bem pequena, apenas na pandemia, que não tem muito o que fazer. Na pandemia todo mundo teve uma grande queda de receita, mas observem que a precificação do Banco Itaú é maior do que os outros bancos por conta da sua excelência em entrega de resultados. Ele estaria sim na minha lista de empresas para você comprar, ficar tranquilo com ela na carteira, porque você sabe que é um banco que você teria que se preocupar pouco com ele, porque ele entrega uma alta rentabilidade acima do custo de capital, acima da Selic. Observe que hoje o Banco Itaú entrega um ROI por volta dos 22%. Aqui está 20,54% porque não é o do lucro gerencial do banco. Observem que é bem acima da Selic. Então é por isso que ele tem essa grande precificação. Mas então, Thiago, então por que você gosta do Banco do Brasil? Eu, pessoalmente, gosto do Banco do Brasil por ele estar geralmente em preços mais atrativos, ele ser uma empresa que você consegue comprar em vários momentos em um PVP bem baixo. Uma coisa que eu gosto em ações que entregam bons resultados no longo prazo é uma volatilidade do resultado e também das suas cotações. Mas, Thiago, isso aí é ruim. Se a cotação e o resultado varia, então você vai estar perdendo dinheiro em algum momento? Sim, mas pontualmente. Mas observe que nesses momentos de volatilidade um pouco mais acentuado no resultado, você consegue janelas melhores de compra nessa empresa. Observe que grandes janelas apareceram lá em 2015, em 2021, que foi onde eu montei minha posição em Banco do Brasil, e agora está acontecendo novamente. É um banco que você consegue uma rentabilidade maior do que carregar um Itaú por conta dessas janelas pontuais de oportunidade. É somente o adendo que eu trago aqui para vocês do motivo de eu gostar de Banco do Brasil. Obviamente que eu não ligo muito para a volatilidade. Existem investidores que são mais sensíveis à volatilidade. Se você é desse tipo de investidor, você deveria ter mais Itaú do que Banco do Brasil, na minha opinião. Agora indo para a parte do Best, que seriam as empresas de energia elétrica. A empresa que eu escolhi de transmissão de energia elétrica seria a Alupar. Eu gosto também da Taesa e da Isa Energia. Eu vejo que a Alupar, por conta da diversificação geográfica, ela atua em países como a Colômbia, como o Peru. Então, ela, por conta da sua diversificação geográfica, ela tem uma possibilidade de crescimento bem maior do que seus pares Isa Energia e Taesa. Obviamente, eu já comentei em outros vídeos com vocês que todas as empresas seguem extremamente caras. Vocês podem ver que o PLFRS da Alupar
está na casa dos 9,38. E o ponto negativo de todas as transmissoras e também da maioria das empresas de energia do setor elétrico brasileiro, elas estão com dívidas extremamente elevadas. Observem que a dívida líquida sobre EBITDA da Alupar está na casa dos 3 vezes. É praticamente o seu pico de dívida. Obviamente, lá em 2023 ela teve uma dívida maior que essa, mas é uma dívida bem elevada. Mas olhando para os pontos de potencial de crescimento, a Alupar seria a minha escolha em comparação à ISA Energia e Taesa. Obviamente, a Alupar é um case mais de crescimento. Observe que o payout da Alupar fica em torno dos 27%, 27 a 30%. Então ela já não é uma empresa totalmente de dividendos, igual a Taesa e a ISA Energia, que pagam por volta dos 80% a 100% do lucro líquido em dividendos. A empresa do setor de energia elétrica, mas agora na parte de distribuição que eu escolhi, é a Equatorial. A Equatorial é uma excelente empresa, a precificação dela eu sempre achei muito exagerada, não é uma empresa para dividendos, ela sempre pagou um payout bastante baixo, momentos pontuais que ela pagou um payout mais elevado, quando a dívida dela estava mais tranquila, e mesmo assim o dividendo, se vocês observarem, o dividend yield nunca foi muito grande. Observem que o maior dividend yield em 2021 foi na casa dos 3%, mas é uma empresa que entrega uma excelente rentabilidade atualmente. Ela está péssima na rentabilidade por conta da alta dívida. Observem a dívida líquida sobre EBITDA da Equatorial está em 3,78 vezes, então é extremamente elevada e por isso a rentabilidade atual dela está muito baixa. Observe que lá em 2019 até 2021 ela entregava por volta dos 27 a 28% de retorno sobre patrimônio líquido. Então é excelente por conta dos altos investimentos e das novas aquisições que ela fez. Esse retorno sobre patrimônio líquido caiu consideravelmente por conta das despesas financeiras maiores, por conta da elevada dívida. Mas, na minha visão, é uma excelente empresa que encaixaria sim no setor perene para você carregar por muitos anos. Mas, obviamente, ela não tem uma precificação muito fácil de encontrar ela barata. A realidade é que dessas 3 empresas que eu citei, fora o Banco do Brasil, apenas Itaú estaria barato em relação à sua média histórica. A Alupar e Equatorial estão extremamente caras. E agora a empresa de energia elétrica focada mais em geração, na minha escolha foi a Engie. A Engie é uma excelente empresa, a empresa prêmio do setor de geração de energia elétrica. Ela sempre entregou excelentes resultados e, novamente, como as outras empresas de energia elétrica, ela também está tendo uma dívida bastante elevada. Observem que aqui no site de Investidor 10 está mostrando uma dívida líquida sobre a EBITDA de 2,84, o maior patamar de dívida nos últimos 10 anos da empresa. Então, isso, consequentemente, bate mais no resultado e, consequentemente, sua rentabilidade cai um pouco mais. Observem que a Engie está numa rentabilidade bem baixa. Última vez que ela teve uma rentabilidade pior do que essa foi em 2021 por conta da crise hídrica, que bateu bastante nos resultados de todas as geradoras. Mas observem que sempre teve um grande destaque e uma rentabilidade excelente, mais de 30% de ROI, então por isso que ela fica na minha lista de excelentes empresas, porque no momento excelente ela gera resultados excelentes. Obviamente ela está mais cara atualmente por conta da alta dívida, altos investimentos e também de um cenário não tão favorável assim por conta das altas taxas de juros que vem batendo ainda mais no resultado financeiro da empresa, mas acredito que com cortes de juros, a melhora da diferença entre ativos e passivos da empresa, ela vai continuar reportando retornos sobre patrimônio líquido bem parecidos com os do passado. Atualmente, eu considero a Engie não está barata, mas não está cara. Ela estaria no preço. Aquele preço que ela bateu nos R$ 48 estava extremamente cara. Mas aqui na minha visão, ela estaria no preço. Ela teria que cair um pouco mais, assim como foi início de 2025, para eu considerá-la barata, mas nenhuma empresa de energia elétrica está sendo uma barganha atualmente. Foram poucos momentos que isso aconteceu e geralmente as empresas do setor de geração de energia ficam uma barganha em momentos de crise hídrica. Então, se vocês repararem que começou um momento de crise hídrica, o ideal seria vocês olharem com mais carinho para essas empresas prêmio do setor de geração de energia. Agora, na parte de seguros, a minha escolha foi Porto Seguro, uma empresa que eu acho excelente, fenomenal, já esteve na minha carteira em um momento do passado, e aquela velha história de você repensar nas suas decisões de girar a carteira. Na época eu girei a carteira
Eu vendi minha posição em Porto Seguro e comprei Caixa Seguridade. Obviamente, Caixa Seguridade foi um excelente investimento, mas a Porto Seguro se mostrou um ótimo investimento nos últimos anos. A Porto Seguro é uma excelente empresa. Hoje ela reportou um resultado fenomenal, mais de 50% de crescimento do lucro em relação ao ano passado. PL atualizado, aqui não está atualizado com o resultado ainda, porque o resultado saiu hoje. O PL atualizado da Porto Seguro estaria na casa dos 10,5 vezes, o que é extremamente barato em relação às suas médias históricas. Observem que poucas vezes ela esteve abaixo desse PL de 10 vezes, onde é um momento excelente para comprar Porto Seguro. E é uma seguradora que, além de ser uma seguradora, ela está crescendo no setor bancário, ela está fazendo um banco nela também, ela possui uma excelente rentabilidade. Observe a entrega de rentabilidade da Porto Seguro. Obviamente ela é um pouco menor do que Caixa Seguridade e BB Seguridade, por conta que ela tem o próprio ativo dela. Ela não está ligada a um banco como a BB Seguridade ou a Caixa Seguridade, se tornando uma asset light, que ela teria pouca necessidade de ativos para rodar, para ter sua operação rodando, porque ela está atrelada a um banco. A Porto Seguro não tem esse quesito, então o ROI dela é um pouco menor, mas o resultado que ela entrega sempre foi fenomenal. Observem que em poucos momentos, se olharmos aqui para o gráfico de lucro líquido da empresa, poucos momentos o lucro caiu, que foi apenas lá em 2022, 2021 e 2022, por conta da alta sinistralidade que aconteceu no setor onde ela atua, que é o setor de automóveis. Ela é líder no seguro auto. E agora na parte de saneamento do Best, e a outra da lista seria a Sabesp. Depois da privatização, a Sabesp começou a entregar resultados fortíssimos por conta do aumento da sua eficiência operacional, e ela nunca foi uma excelente pagadora de dividendos. Observe que o dividend yield da Sabesp poucas vezes foi acima de 4% e o payout também sempre foi muito baixo, por volta dos 25%, 20 a 25%, mas observe a rentabilidade dessa empresa, um ROI atual de quase 28%. Observe o ganho de eficiência que ela teve após a privatização. Ela também está na minha lista de excelentes empresas. Olha esse crescimento de lucro após a privatização. Ela também entra na minha lista de excelentes empresas para você ter mais tranquilidade quando investe. Mas obviamente isso não quer dizer tranquilidade, não quer dizer rentabilidade. Muitas vezes você vai comprar uma empresa excelente que está cara e você não vai ter uma boa rentabilidade na sua carteira. Então o investidor tem que ter essa consciência. Eu quero uma empresa excelente ou uma empresa boa e barata. Se você quer uma empresa excelente, você vai ter que ser criterioso com o preço, porque senão você não vai ter uma boa rentabilidade. Você vai ter que garimpar de forma bem complicada, que poucas vezes acontece nessas empresas, preços excelentes, para assim você ter uma rentabilidade boa. A vantagem de você investir muitas vezes como um value investor, que você compra boas empresas que têm bons históricos de resultados e muitas vezes bons preços, você consegue sim ter uma rentabilidade bem diferenciada, principalmente comparando com o mercado. Então, cada investidor tem que ter sua estratégia, cada investidor tem que entender qual é a estratégia dele. E nesse canal eu tento passar esse tipo de visão para vocês. Eu considero a Sabesp hoje bem precificada, mas como eu falei anteriormente, ela não é uma empresa para dividendos. Se você quer uma carteira de dividendos, a única empresa que serviria para uma carteira de dividendos dessas que eu falei com vocês seria Itaú. Obviamente aqui Banco do Brasil é somente o exemplo que eu dei, vou até tirar daqui, mas a única seria Itaú. As outras são totalmente focadas em crescimento. A parte do T do Best, que é a parte de telefonia, a minha escolha seria a Vivo. Eu, pessoalmente, acho a Vivo uma das empresas mais caras da nossa bolsa. Eu não entendo a precificação dela, mas eu entendo que ela sempre traz bons resultados. Obviamente, eu não considero nada barata, eu acho ela extremamente cara, um PL de 18 vezes, enquanto ela tem um ROI de quase 9%. Então eu acho uma excelente empresa, mas o mercado coloca uma precificação nela que não faz sentido na minha cabeça. Mas como o vídeo não é focado em empresas baratas, mas sim em excelentes empresas, o exemplo que eu daria para a parte de telecomunicações seria de Vivo. E aquela velha história que eu falo com vocês. Muitas vezes você vai e compra uma empresa cara e acha que ela vai continuar cara, mas o mercado uma hora acorda e começa a precificar ela de outra forma. O exemplo disso é a Ambev. Observe que a Ambev sempre teve uma precificação elevada, um PL acima de 20 vezes, e com a estagnação dos resultados, o mercado começou a ficar mais exigente e
continuou batendo na empresa. Então observe que ela saiu de um PL de 25 vezes para 20 vezes. Então, o investidor que ficou posicionado em Ambev nos últimos anos praticamente não teve retorno algum. Então, esse é o ponto de atenção que você tem que ter quando você investe em excelentes empresas, mas quando você paga caro por elas. Então, esse é o meu adendo nesse vídeo. E é isso, pessoal. Por esse vídeo é só. Um tier list passando aqui por vários setores, onde eu sei que vários de vocês gostam desses setores e investem em várias empresas dessas que eu falei. E, obviamente, não quer dizer que eu estou falando que a empresa é boa, que você só vai lá e compra ela cegamente. Isso aqui é apenas um filtro inicial. O que você tem que fazer é ir lá no site de RI da empresa, estudar ela mais a fundo, calcular a projeção de lucros dela, fazer um estudo completo sobre a empresa, para assim você investir nela. Então, esse tier list serve apenas como um auxílio para vocês entenderem, principalmente os investidores iniciantes, entenderem quais são as excelentes empresas da nossa bolsa em relação a esse setor best que o Barça sempre comenta, e entender que às vezes pagar caro por elas pode trazer uma péssima rentabilidade para você no futuro. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Se você gostou desse vídeo e gostaria de mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. Comenta também se você tem alguma dessas empresas na sua carteira, e eu te vejo no próximo vídeo.